Aqui a gente vai demonstrar um cálculo das reações de apoio. Os alunos César, Leandro, Luana, Thompson e o Anderson, do quarto período de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Goianésia, do professor Marcos Vinícius. Aqui está a foto do experimento. São uma viga com dois apoios. E a gente vai mostrar aí as reações de apoio, o cálculo das reações de apoio dessas vigas nessas balanças aí. Essa é a foto do experimento. E aqui pra frente segue a foto do desenho da viga com os pesos. Aqui são os dados do corpus. A gente pegou 4 corpos com 4 pesos diferentes: peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Foi medido os pesos. O peso 5 ali é a base, ela foi desprezada, que ela não é utilizada no cálculo. E tendo a base de cálculo de peso em Newton, a gente pegou o peso as massas dos corpos, que é vezes a gravidade, adotando a gravidade 9,8 metros por segundo, para dar o peso em newtons. Foi feito o cálculo das forças aqui, cada peso multiplicado pela gravidade. Aí dá para ver aí, o peso 1 deu 10,8682 newtons, peso 2 10,5252 newtons, o peso 3 15,116 newtons e o peso 4 2,72 newtons, sendo esse peso 4 a carga concentrada. Já no cálculo das forças das cargas distribuídas, a gente pega o peso e divide pela distância. Ou seja, ali pegamos cada peso dividido pela distância. 10,46, que é o peso 1, vezes a distância dele, que ele está do apoio. O peso 2, a distância da carga distribuída, que dá para ver nesse desenho aqui, ó. Tem as cargas 57,5 newtons por metro, ou seja, o peso sobre a distância dele. E foi feito o cálculo aí de cada massa, cada peso pela distância das cargas distribuídas. Esse 2,72, que é a carga concentrada, então como ela está concentrada, ela está aplicada, ela não multiplica pela distância. Fazendo assim o somatório das cargas, a gente tem uma carga total distribuída de 111,47 newtons por metro e uma outra carga de 162,8 newtons por metro e uma carga concentrada de 2,72 newtons. Aqui dá para ver, ó, que a carga de 111,47 é o peso 2 mais o peso 4 e a carga de 162 é o peso 1 mais o peso 4. Fazendo a relação aí, a gente tem que o peso 2 mais o peso 4, vezes a distância aplicada nele, do centroide da carga, ou seja, 111,47 vezes 0,182, que é a distância dele, dá um peso de 20,28 newtons. E o peso 1, o peso 1 e o peso 4, 162,8 vezes 0,1, que é a distância dele, dá uma carga concentrada de 16,28 no centro da carga. Passando isso aí para a forma mais fácil de ser resolvida, a gente tem uma carga a 0,091 metros de 20,8 newtons, uma carga concentrada a 0,14 metros de 2,72 newtons e uma outra carga de 16,28 a 0,23 metros. Sendo assim, a gente já tem todas as cargas distribuídas já no centroide, as cargas transformadas em carga concentrada, a gente faz os cálculos das reações de apoio, no caso o R1 e o R2. Como é feito esse cálculo? É o somatório de todas as forças aplicadas na vertical. Então aí a gente tem, adotando um sentido positivo para cima, com a seta virada para cima, no sentido positivo, a gente tem que R1 menos 20,28 menos 2,72 menos 16,28 mais R2 é igual a zero. Então a gente tem aí que R1 mais R2 é igual a 39,28 newtons.
Para a gente calcular as reações de apoio, a gente vai calcular um momento, que é o somatório de todas as forças aplicadas multiplicado pela distância entre o ponto de aplicação e o ponto analisado. Ou seja, calculando aí o momento em R1, temos que a somatória do momento em R1 é igual a zero. Aí a gente pega a carga, adotando o sentido horário como positivo, assim, o sentido anti-horário como positivo. Aí a gente tem que 20,28 vezes 0,91 no sentido negativo, porque está no sentido horário, a gente adotou o sentido anti-horário. A gente tem 2,72 menos 2,72 vezes 0,14 no sentido também horário, então é negativo. E a gente tem menos 16,28 vezes 0,23, negativo também, porque está no sentido horário. E mais 0,28 vezes R2 no sentido anti-horário, por isso positivo, igual a zero. Fazendo essas multiplicações aí e a somatória, a gente vai ter que o R2 vale 21,32 newtons. Então a gente já calculou para R1, agora a gente pode calcular para o momento no R2. Calculando o momento no R2, a mesma coisa, somatório do momento no R2 é igual a zero. Aqui a gente também adota o sentido anti-horário do momento como positivo. Aí a gente tem que R1 vezes 0,28 negativo, 20,28 vezes essa distância, que é 0,28 menos 0,091, dá 0,18, sentido anti-horário, então por isso positivo. 2,72 vezes 0,14, que está no meio aqui, no sentido anti-horário, positivo também. E 16,28 vezes 0,28 vezes menos 0,23, que dá 0,05, no sentido anti-horário, por isso positivo. Fazendo a multiplicação e a soma, e a gente obtém que R1 é igual a 17,96 newtons. Então tá aí calculadas as reações de apoio pela somatória dos momentos em cada apoio. E aí a gente tem aí que o experimento ele dá 18,28. Valor calculado do R1 17,96. Aqui que a gente achou. E o valor medido 17,91 com percentual de erro. E o valor do R2 21,32 com valor medido 21,38 com percentual de erro de 0,02. Fim da apresentação.